Olá, meus amigos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe em mais um programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Hoje daremos continuidade em O Livro dos Espíritos. Na semana passada nós vimos metade deste item e hoje daremos continuidade na metade restante. Eu aproveito para deixar disponível o QR Code da playlist do programa ABC do Espiritismo, disponível todos os vídeos no YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, se você quiser assistir os vídeos anteriores, se você quiser acompanhar os programas anteriores, lá você vai ter todos eles à sua disposição. E aproveite, é muito importante a interação com o YouTube. Então, aqui no canal da TV A Caminho da Luz, comente, compartilhe, se inscreva no canal. São pequenas ações que no final resultam e muito no trabalho humilde que nós desenvolvemos nesta seara bendita. É bom estarmos juntos e vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós começamos na semana passada privações voluntárias e mortificações. E hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão 723, quando Allan Kardec questiona: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Como é que a espiritualidade vê nós, os homens, as mulheres, o estado hominal, de modo geral, se mantendo através da carne animal? Qual que é a visão dos bons espíritos a essa questão? Relembrando que na época de Kardec não se tinha essa preocupação com os animais como se tem hoje. E já Kardec, preocupado com o futuro, fez uma pergunta que a maioria que leram naquela altura pouco compreenderam, mas aqui nós vemos o senso futurista que Allan Kardec possuía. Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem pereceria. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Durante muitos séculos e até milênios, nós acostumamos o nosso corpo fisiológico com a alimentação à base da proteína animal. Lógico que no mundo superior, lógico que no futuro do planeta Terra, a nossa alimentação não será à base animal. Haverá o dia que não comeremos mais o frango, a carne bovina, a carne suína, não comeremos mais os embutidos, mas isso é para um futuro. Nós não podemos fazer analogia de que quem não come carne é mais evoluído ou menos evoluído do que quem come. É opção. Lembremos que Jesus nos diz: o que preocupa no homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Então, às vezes, temos uma preocupação de ter uma alimentação correta, temos uma preocupação, olha, eu vou ser vegetariano, eu vou ser vegano, eu vou ser isso. Tudo é muito bom. Num futuro, todos nós seremos vegetarianos, veganos, mas daqui a alguns séculos ou até milênios. Nós não podemos censurar aqueles que têm a necessidade de comer uma carne. Nós precisamos respeitar. No século passado, nós tivemos dois personagens extremos. Chico Xavier comia um pedaço de carne, comia um pedaço de frango, comia um pedaço de carne de porco, ele comia um pedaço. E Adolfo Hitler era vegetariano. E nós vamos falar que ele era mais evoluído do que o Chico? Olha o que ele fez, olha as perseguições que ele encampou, olha o ódio que ele fez com que os nazistas tivessem pelos judeus. Então, só pelo ato de eu não comer carne animal, não é um ato de superioridade. Nós vamos gradativamente deixando de comer a carne animal porque nós estamos matando um ser vivo para nos alimentarmos dele, às vezes com um pouco de crueldade,
aquela forma de engordar um animal. Então, por isso que nós vamos deixar de comer a carne. E porque também a digestão animal no nosso organismo, ela leva um tempo. Mas nós precisamos fazer isso pela conscientização e não pela imposição. Deus não nos impõe nada. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se a pessoa quer comer carne ou não, isso não lhe dará um título de inferioridade ou de superioridade. Isso é uma opção de cada um. Isso é uma opção de cada um. Lembrando que no futuro da nossa raça, nós não teremos mais essa necessidade. Mas, por ora, como a própria espiritualidade adverte Allan Kardec, ainda precisamos, até pelos hábitos que trazemos do passado. Quando nós estudamos a lei da reencarnação com André Luiz pelas vias mediúnicas de Chico Xavier, ele nos deixa claro e patente que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos a parte da nossa mãe, nós temos a parte do nosso pai, a parte genética e a parte comportamental, a influência espiritual e a influência dos gostos, mas nós também temos um passado que vem à tona por meio de nossas ações. Então, muito do que nós somos é oriundo do passado. Muitas das aptidões que trazemos, das ideias inatas, dos pensamentos que alimentamos em nosso ser, eles vêm conosco em diferentes épocas, vai se apresentando. Então essa questão de Kardec, eu coloco ela como importante, refletirmos, analisarmos, e se nós já estamos na altura, olha, eu já não necessito mais da carne, eu já não tenho mais aquele apelo a comer, que maravilha, vamos deixar de comer a carne e seguir a nossa vida. Só não podemos impor aos outros que ainda não têm esta condição. Questão seguinte, 724. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritório? Olha a pergunta de Kardec, a abstenção. Então eu abstenho de comer alimento animal. Como expiação, é meritório? Tem mérito? Resposta: sim. Se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Então, como é que nós devemos ver aqueles que por opção deixam de comer a carne e às vezes até falta determinada vitamina, determinada proteína, determinada participação que a carne animal tem para nos oferecer? Como é que devemos ver isso? A espiritualidade diz, Deus vê a intenção. Quando é uma intenção que visa o próximo, por exemplo, eu não vou comer carne porque eu acho uma crueldade o que fazem com ele. Eu não vou comer carne porque o processo que levam àqueles animais eu não aceito. É um direito que nós temos. Nós estamos nos privando da carne, visando a saúde do outro animal, visando a saúde de um outro ser humano, visando a saúde de uma cadeia materialista que está preocupada não é com a saúde animal, é com o quanto aquele animal poderá reverter economicamente a seu favor. Então, quando a pessoa, neste estágio de consciência, diz assim, eu não vou mais comer carne. Eu vi uns vídeos, eu vi uns estudos, eu acompanhei e de fato é uma barbárie que se comete em pleno século XXI. Como é que Deus vê isso? Quando tem um fundo de observar o outro ser humano, Deus leva sempre em conta. O Dr. Adroaldo tem sempre dito isto. Mais importante do que a ação é a intenção. Às vezes eu estou numa tarefa
benemérita, assistencial, caritativa, mas para aparecer na foto. Às vezes eu estou em determinado projeto porque eu dei o meu nome e eu me comprometo com o que eu assumo. Está errado. Eu não posso visar apenas as ações. Eu preciso analisar o que me motiva a estar ali, é a intenção. Jesus já disse, onde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Se eu estiver aqui apenas com aquela ilusão, eu estou fazendo um programa para a TV Mundo Maior, eu estou fazendo um programa para a TV A Caminho da Luz. Olha, se um dia eu tiver que fazer uma escolha entre um programa televisivo e entre uma sopa fraterna, eu seguirei a escola de Chico Xavier. Podem ter certeza que eu abandono o programa e fico com o assistencial. Porque tem um monte de pessoas mais capacitadas do que eu, mais inteligentes do que eu, mais fiéis ao pensamento de Kardec do que eu. Se eu de um dia para o outro deixar de fazer um programa, não vai fazer falta alguma. Uma outra pessoa há de fazer bem melhor, mais profissional, com mais argumentação do que eu. Eu fico ali, na escola da sopa, na escola da comida fraterna, na escola de ver uma pessoa que às vezes está um dia sem comer, pega aquela comida com um sorriso triste e fala, Deus lhe pague. Então, a espiritualidade acompanha as nossas intenções. Eu posso enganar as minhas intenções de um outro encarnado. Eu posso enganar as minhas intenções de uma pessoa que está ao meu lado. Mas eu não engano as intenções de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. Então nós temos que ter essa compreensão para amanhã não sofrermos. Ah, mas eu pensei que só vindo na sopa. Ah, mas eu pensei que só deixando de comer carne. Ah, mas eu pensei isso. Não pensemos tanto. Analisemos que Deus leva em conta um conjunto de fatores que culminará em determinada situação. É ação, reação, intenção, consequência, reparação. É um bojo que chega para nós no convite à nossa própria transformação. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Vamos ver agora as 3 últimas questões que compõem este item. Questão 725. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Resposta. A que vem semelhante pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Por que ficais sabendo? Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Então, olha a pergunta de Kardec. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Tem, por exemplo, determinadas alas de religiões cristãs que eles penitenciam o corpo, se batem, colocam aquelas cintas que marcam o corpo todo, como se aquilo fosse um ato de, olha, cuidado, olha, o Cristo sofreu essa mesma dor. Kardec pergunta, tem finalidade? Estou agora, sem analisarmos a mutilação aos animais, vamos trabalhar apenas do homem para com o homem. O que Deus leva mais em conta? Eu pegar um chicote e ficar dando nas minhas costas? Eu pegar uma cinta e ficar marcando hora aqui, hora acolá?
Ou para Deus é mais importante, é mais valioso, é mais digno eu pegar o meu tempo, os meus recursos econômicos, uma prece elevada com sinceridade em favor do semelhante? Lógico que é essa a opção. De nada adianta eu ficar me chicoteando, de nada adianta eu ficar me mutilando, se eu não... Qual que vai ser a finalidade? Eu faço tudo isso, é igual aquela pessoa que reza o dia inteiro. Reza, faz 1000 Ave Marias num dia, 100 Pai Nosso, aí vê a vizinha, vai falar da rua toda. O que adiantou você ficar rezando o dia todo? Então, o que a espiritualidade aqui nos ensina? Que o que é agradável a Deus é o que colabora, é o que soma. Ele se batendo, ele só está ferindo o seu corpo. Não está gerando nada de útil. Não vai ser eu gerando dor pelo meu corpo que eu vou aprender espiritualmente. Pelo contrário, às vezes eu posso até adoecer. Não é orando em demasia que eu vou elevar aos planos superiores. Haja vista que ação, que a oração é ação, hora de trabalho, hora de esforço. Mais importante do que eu ficar lá rezando, que haja espírito para ficar ouvindo tanta reza, é trabalhar no bem. Em vez de orar tanto, vamos pegar um dia de visita, vamos visitar um lar de idosos. Vamos sentar com eles. Bom dia, boa tarde, você está bem? Vamos visitar um familiar que há muito a gente não ia? Vamos almoçar em família, mas sem o celular na mão, olhando no olho, dando um abraço fraterno. É isso que vale para Deus. Não vale de nada ficar orando em demasia, ficar batendo em si, castigando o seu próprio corpo. E aqui nós nem falamos também do que fazemos com os animais. O requinte de crueldade. Isso tudo é levado em conta pela espiritualidade. E para cada ação em que eu firo meu semelhante, sendo um animal, sendo um homem, sendo o que for, é um ponto negativo que eu estou abrindo mediante a minha própria jornada terrena. Então nós não olvidemos do papel que está em nossas mãos. Nós não olvidemos no convite que nos chega no dia de hoje. Questão 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, podemos elevar-nos pelos que criamos voluntariamente? Resposta. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem de outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor dos seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofrem privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo. Trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos do Cristo. De nada adianta eu ficar criando tormento voluntário. Os únicos tormentos que têm valor é os que vêm do alto, porque Deus sabe da nossa necessidade e não dá uma carga maior do que nós podemos suportar. Um dia, Chico Xavier, embaixo de um abacateiro, 2 da tarde de um sábado em Uberaba, disse: Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. O homem, não feliz com o pão, se preocupou com o recheio.
o recheio é o supérfluo. E hoje o homem tem que trabalhar para manter o seu supérfluo. Então, às vezes a gente se priva, se martiriza, traz uma carga excessiva de preocupação, desnecessária para o próprio organismo. Resumindo, adoecemos fisicamente e espiritualmente, passamos a viver uma vida em função de comprimidos e às vezes ainda questionamos a Deus: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Sendo que a pergunta está equivocada, eu tenho que perguntar: André, por que você fez o que fez e hoje está colhendo o que plantou? Eu não posso colocar o plantio e a colheita, atribuir a Deus, a Jesus, aos benfeitores ou aos malfeitores ou obsessores. Eu tenho que olhar sempre de quem partiu o sim e o não, que no caso sou eu. Não é o próximo. Então há tormentos que às vezes a gente cria por falta do quê? Humildade, aceitação, resignação, perdão, amor, equilíbrio, mais prece, mais evangelho no lar, mais compreensão da lei divina, situações simples e básicas que forjam o nosso dia a dia, que fomentam o nosso dia a dia. A nossa última questão é a questão 727, quando Kardec questiona: se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? Resposta: o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelham a uma serpente, a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. Então a espiritualidade diz: olha, não adianta trazer a barbárie da Idade Média, da Idade Primitiva. Temos que aprender com os erros. Temos que sufocar o orgulho, sufocar o egoísmo, não dar asas para a vaidade, não dar asas para o preconceito, não ficar criando intrigas quando poderia ser superado por respirar mais, responder menos. Esse conjunto de informações que a espiritualidade dá para Allan Kardec e, consequentemente, para nós outros, é um convite do bem viver. Quando estamos diante da cozinha, nós não precisamos de uma receita, salvo quando já fazemos há tanto tempo e aquela receita se torna natural. Nós não precisamos, quando é a primeira vez, as primeiras vezes, de uma receita para fazer um bolo, para fazer um jantar especial, para fazer um almoço especial, para fazer uma comida diferente. Pois é, aqui a espiritualidade deixou a receita do bolo da felicidade. Quantos problemas a gente não cria que poderiam ser evitados? Quantos dissabores, quantas dificuldades, quantos perrengues nós não passamos por falta de ouvir a nossa própria consciência? Poderíamos evitar facilmente com mais prece, com mais resignação, com mais humildade, com mais afabilidade, com mais doçura, com mais entendimento da lei divina. O nosso sofrimento voluntário nunca fez com que cresçamos. A própria espiritualidade nos frisa muito bem que tudo parte de Deus. E quando fazemos com humildade a nossa parte, naturalmente lidamos melhor. Naturalmente fazemos com mais amor, fazemos com mais vontade, fazemos com mais desejo de transformação, fazemos com mais compreensão do papel que nos chega. É o nosso convite.
De resto, tudo passa, toda dificuldade pode ser superada com vontade, com aceitação, com disciplina, está em nossas mãos. Estamos chegando ao término do programa ABC do Espiritismo, em que eu agradeço muito a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando e desejo que a continuidade de nossa semana possa ser de muita paz, que este material que vimos e estudamos com Allan Kardec possa nos trazer um pouco do entendimento e da compreensão de que nós tanto necessitamos para a formação do nosso eu, do eu espiritualizado, do eu cósmico, do eu integrado na partícula divina, relembrando que somos filhos de Deus, somos deuses em miniatura, co-criadores menores de um planeta tão abençoado quanto é o planeta Terra. Vamos ter a sabedoria de viver, a sabedoria de decidir, a sabedoria de lidarmos com as dificuldades. E no nosso próximo encontro, nós vamos começar o capítulo 6º, que tem como título Lei de Destruição. E vamos ver o primeiro item, destruição necessária e destruição abusiva. Vamos ficando com o nosso programa por aqui. Tenhamos uma semana de muita paz e até o próximo programa.